Alegria, mais uma vez, quero saudá-los com a paz do Senhor. Abram as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu São João, versículos 16 e 17, está escrito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita em vós e estará em vós. Amém? Queiram sentar-se, por favor, enquanto eu agradeço a Deus mais uma vez esta rica oportunidade e tendo em vista esta honra me cedida por Deus através do pastor Reiniero, da sua esposa, uma Cleonice. Muito obrigado. Obviamente ao vice-presidente Reiniero Filho, a sua esposa Nicole, como também em nome deles a todo este coeso ministério, a esta igreja, que Deus recompense-os. Quero agradecer a Deus pela vida dos amigos que tenho, volto a dizer, queria citar o nome de vários, mas hoje eu quero citar o nome do pastor Luísio, pastor Ricardo, estendo em nome deles a todos os meus amigos que estão presentes. Quero agradecer à equipe da mídia pelo carinho, o cuidado, Michel com a Brenda pela receptividade e o almoço. Muito obrigado. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que a proposta é avivar e está no contexto como um todo, família. E este texto eu quero falar-lhes acerca do bom preço que foi pago, tendo em vista que quando nós lemos o texto, os irmãos observam que está em um preparatório de despedida. Quando Cristo, ele sabe que a hora está chegando de voltar ao Pai, ele, depois de dizer que ia, mas ia voltar, ele testifica da veracidade do que iria acontecer e ele motiva os seus discípulos posteriormente, aqueles que viriam depois crendo nele, acerca desta verdade. E como os desafios políticos, os desafios religiosos, jurídicos e religiosos, volto a dizer, eram constantes, e político pelo império, religioso pelo sistema religioso e também jurídico pelo sinédrio, que era contra a sua mensagem. Então ele diz que não vai deixá-los órfãos ou só, mas vai rogar ao Pai, ou pedir. Rogar quer dizer insistentemente, pedir insistentemente, que ele enviasse um outro Consolador, que estivesse, ou seja, com os discípulos para sempre. Observe esta conotação, para sempre. E ele diz, vai ser o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem o pode receber, porque eles não veem e não o conhecem, mas vós conheceis, ele dizendo aos discípulos, porque ele habita convosco e estará presente, futuro. Então, quando nós analisamos o contexto, observem que o próprio Lucas, quando registra após ressurreição, ele faz questão de dizer, como ele também escreveu o segundo tratado, que foi Atos dos Apóstolos, ele no primeiro capítulo 24, versículo 49, ele cita o que Jesus disse depois da ressurreição: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois da ressurreição, se os irmãos lerem a apostasia, o litígio, a contenda, a impureza da igreja de Corinto, capítulo 6, versículos 19 e 20, olha o que Paulo diz: ou seja, vocês não sabeis que o Espírito, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, e que ele habita em vós,
Ou seja, e vocês custaram um bom preço, pois glorifiquem a Deus no vosso corpo e no espírito que pertencem a Deus. Quando nós analisamos o contexto, dizia no seu contexto literário, Charles Spurgeon, que avivamento é viver de novo, é reviver de novo. Então, observe que quando nós olhamos o contexto bíblico, a Bíblia é bem taxativa no bom preço, pois a Bíblia fala que no capítulo 2 do Gênesis é a nossa criação, seres humanos, ou seja, a última criação dentre outras, ou seja, sintetizando homem e mulher. Todas as outras irracionais, agora racionais. O interessante é que quando nós analisamos o discurso de Eliú, quando ele vai ter a oportunidade de falar a Jó, capítulo 33, versículo 4 do livro de Jó, ele discerne, ele diz: o Espírito de Deus nos formou. Veja que na sequência ele diz: e o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Então ele distingue a criação, a formação da vida. Ele diz que o Espírito Santo, na nossa linguagem, ele nos deu forma, ele nos preparou. Esta forma que nós temos, e com todos os órgãos, com todo o contexto humano, o Espírito Santo que pegou da terra e formou. E o interessante é que se você lê quando Salomão, na sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, salvo engano, capítulo 7, versículo 29, ele diz: eu achei uma coisa, é que Deus fez o homem perfeito, mas ele inventou invenções, ou seja, foi astutos. Em algumas difere da versão. O contexto é que o homem foi feito perfeito. Observe que agora Deus sopra na narina do homem e o torna alma vivente, diz o texto. Ou seja, diz alguns eruditos, eu quero abrir parênteses para que os irmãos não entendam dizer que eu distorci. Por isso que eu digo que aquilo que não está escrito segundo tal, não é obrigado eu acreditar ou você, mas é um contexto histórico que dá para observar. Ou seja, quando alguns eruditos dizem que o Espírito Santo nos fez tão perfeito que ele fez um lugar em nós para ele habitar, porque sem ele não tem anexo com Deus. O ser humano, por mais puro que foi criado, mas a única coisa, o único meio que liga o homem a Deus é o Espírito Santo de Deus, porque ele prescruta a profundidade de Deus, a essência de Deus. Então agora a essência de Deus vai habitar no ser humano para ligar o homem a Deus. Observe que coisa linda. O homem é criado perfeito, cheio do Espírito, vestido do Espírito. Observe o texto de Lucas que eu citei: ficai na cidade até que do alto sejais revestido. Obviamente, eu digo só para dar sentido, a palavra revestir é no nosso vocabulário tradicional uma repetição. Não precisa dizer re é um prefixo que quer dizer voltar, repetição, vai acontecer de novo. Então ele disse, veja o nexo, ele diz: ficai na cidade até que do alto sejais revestido. Ou seja, Deus fez o homem perfeito e o vestiu da sua glória, vestiu do seu Espírito. E o homem, agora diz o capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, que Deus, depois que criou o homem, plantou um jardim, e no jardim colocou o homem para habitar. Ou seja, usamos o termo igreja, digamos assim. Agora Deus, geograficamente, em todo o planeta Terra, ele decide um lugar na Terra para ser adorado, para ter relacionamento com o homem. E sem o Espírito, o homem não estaria vivo. Sem o Espírito, o homem não se ligava a Deus. Observe que a partir daqui, todos os dias, Deus descia na terra. Está escrito que Deus descia, entrava no jardim e o homem o adorava. Havia culto uma vez por dia.
de avivamento. Havia culto uma vez por dia de avivamento. E isto era ininterrupto. O homem, todos os dias, diz a Bíblia, na virada do dia, Deus descia e o homem o adorava. Capítulo 3 do Gênesis, você observe a entrada do pecado. Quando o pecado entra no Éden, ou digamos, no contexto igreja do Gênesis, então ele, baixa mais o som um pouquinho, por favor, ele vai denegrir a imagem do homem. E é isso, diz a Bíblia, que o homem perde a vestimenta. Está escrito, observem, que quando o pecado vem, ele tira o melhor do homem, o melhor de Deus na vida do homem. Por quê? Porque o pecado lança o homem fora do Éden, fora da igreja. O homem agora, no sentido resumido, o homem vai se esconder fora do lugar de adoração. Então, capítulo 3, vem Deus e observa quando entra no jardim, o homem não está no lugar do culto, ou seja, a igreja está vazia, sem avivamento. A igreja perdeu o avivamento no termo Adão, Éden, digamos, igreja, ser humano, lugar de adoração, igreja, santuário, quer dizer isto. Então o homem é jogado para fora. Como Deus vem, diz a Bíblia, ele entra no jardim e agora o jardim está vazio. Então ele procura o adorador, perguntando aonde ele está. Ou seja, a hora do culto chegou e ele não estava. Aí Deus grita e ele responde por detrás das árvores. Ou seja, quando ele responde, aí diz, porque eu tive medo, eu ouvi os teus passos e tive medo, porque estava nu, porque estou nu. Veja que ele diz que está nu. Este nu foi a proteção, foi o revestimento que Deus deu e o pecado tirou da vida do ser humano. Então é quando vem o contexto, aí Deus pergunta, quem te mostrou que estavas nu? Aí ele transfere responsabilidade da mulher, a mulher ao homem, e o homem a mulher a serpente. Então veja o que o pecado fez. Então quando o pecado vem, ele deixa a igreja, o homem nu, sem este avivamento, sem o revestimento. Ou seja, aqui ele foi tão impactante a queda, que quando teologicamente a gente escreve a queda de Adão, ela vem com maiúscula, a primeira letra maiúscula, para mostrar o tamanho e o caos que ela causou. Ou seja, ela danificou o ser humano, as famílias que iriam se formar a partir dali, inclusive a de Adão, e o homem é destituído da glória de Deus. O homem vai ser expulso da presença de Deus. O ser humano agora, sem o revestimento, sem as vestes espirituais, ele é jogado para fora da igreja, para fora do jardim. Então Deus fecha a porta da igreja para que o homem não volte a comer da árvore da vida, para que o homem não volte a ser avivado e ter vida eterna. Então nós estamos falando de vida eterna, porque quando nós estamos falando de avivamento, não estamos falando de uma vida terrestre, é de uma vida eterna. Então quando o homem agora perde este direito, veja que ele vai viver sem Deus, ele vai ralar, ele vai sofrer, e o pecado entra. Aí Paulo diz que agora, capítulo 5, versículo 12 aos Romanos, ele diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Esse todo, partindo de um pressuposto lógico, é o Gênesis capítulo 6, porque toda a geração de Adão, ela não venceu o pecado e, consequentemente, a morte. E com o pecado, com a morte, não havia reavivamento. O homem continuava nu diante de Deus. Relacionamento esporádico e relacionamento quase que zero. Então
Então, no capítulo 6 do Gênesis, Paulo diz que o pecado abundou, superabundou. O pecado cresceu, aumentou. Então vem Deus e vai observar o comportamento do homem. Quando ele olha o comportamento do ser humano, é terrível. Por quê? Porque o comportamento do homem se tornou carnal, não tinha nada de espiritual. Capítulo 6, versículo 3 do Gênesis, olhe que Deus diz: o meu espírito não permanecerá para sempre como homem. Ele é carnal. Então Deus limita a vida terrestre do homem e há um pedido judicial de condenação eterna por conta da condenação. Então vem Deus e resolve desistir. Veja que o texto é lógico: darei fim, darei cabo o homem e tudo que criei, porque ele pecou. O pecado levou o homem a pecar e a destruí-lo, sem avivamento, nu diante de Deus. Então Paulo diz que o pecado reina com a morte. Capítulo 5, versículo 14 dos Romanos, aos Romanos, ele diz que a morte reina desde Adão até Israel, ou Moisés, a lei. Mas aqui é em Adão. A geração de Adão é destruída pelo pecado, por meio do dilúvio. Entenda que vem a devastação por meio da graça, que é um recurso imerecido. Ela consegue convencer a Deus a não desistir, e pela graça 8 almas são preservadas para um futuro recomeço. Capítulo 8 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus tira Noé da arca e sua família. Noé e sua família. Então a proposta de Deus para a família de Noé foi recomeçar. Veja que o projeto do governo humano, a aliança, era um recomeço espiritual. Encham a terra, eu faço uma nova aliança com vocês, me adore, encham a terra. Porém, capítulo 11 do Gênesis diz que a família de Noé perdeu a oportunidade, não valorizou. Quando eles não valorizou, o pecado vem, e o pecado domina a geração, a família de Noé, e todos são espalhados na terra, confusos, sem conceito de adoração, nus diante de Deus e sem capacidade de se aproximar. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Veja que o capítulo 12 surge no meio de um caos espiritual, quando o pecado e a morte reinavam. Aí Deus diz: Abraão, preciso de você, por meio de você vou levantar um projeto espiritual. Qual era a função de Israel? Um projeto que Deus viesse revestir o ser humano e toda a família. Capítulo 12, versículo 3 está escrito: por quem tu abençoar, eu abençoarei. Quem você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas no final ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o quanto Deus investiu para restaurar o ser humano. Aí vem Israel. Aí Israel, capítulo 24, Deus já tirou Israel do Egito e vai fazer uma nova aliança. A aliança de Adão, a família quebrou, a família de Noé quebrou a segunda aliança. Agora Deus vai fazer a terceira aliança com Israel, no sentido lógico, dizendo Deus no capítulo 24, agora chama Moisés e propõe uma aliança de fidelidade. Para quê? Para ele descer na terra de novo e o pecado ser suprimido. Porém, precisava de uma aliança, precisava de esforço. Moisés propõe e o povo aceita, Israel aceita. Capítulo 24 do Êxodo: sangue de novilho. Agora a aliança tem sangue de animal, puro, limpo e sem defeito. Vai perdoar? Não, mas vai justificar as famílias de Israel diante de Deus, para que Deus possa descer. Aí Deus diz: já que a aliança é feita, eu vou descer na terra de novo, mas não vou descer assim, eu vou preparar um lugar geográfico. Capítulo 25 do Êxodo, Deus começa a trabalhar em um lugar geográfico para encher e descer com a sua glória. Do capítulo 25 do Êxodo, você vai encontrar capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, que a obra do
tabernáculo concluiu. No versículo 34, voltou a ter culto. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus desceu no arraial. Deus desceu de novo entre os seres humanos. Agora tinha lugar de novo de Deus ser adorado.